Transferência de unção. Você pode até não crer nisso, mas é bíblico. Lembra lá no Pentateuco, quando Deus disse a Moisés: estende a mão sobre a cabeça desses homens e passa para ele a tua unção, para um cuidar de 1000, outro cuidar de 100, outro cuidar de 10, senão você vai morrer. Sugestão do sogro de Moisés. Lembra disso? Está tudo na Bíblia. Transferência de unção. E nos dias de Davi, eles trabalhavam com o inimigo visível. Imagina o inimigo invisível, chamado Covid-19. A praga que devora. E que também está devorando vidas. O prazer do devorador é tomar posse das suas conquistas. Os demônios são especialistas em roubar a fé. Os demônios também roubam o suor derramado, as lágrimas derramadas, a energia gasta, toda a luta, todo o esforço, toda a esperança, o diabo quer levar. Cuidado com a praga que devora a fé. Se ela devorar a sua fé, você vai ter que começar do zero. Vai ter que começar do zero. Imagina você perder toda a fé e ter que começar do zero. Cuidado com os filisteus. Pragas que devoram o psicológico, pragas que devoram os nossos bens materiais, pragas que devoram a nossa paz de bom convívio, pragas que devoram a felicidade da família, pragas que devoram a produção da empresa, pragas que devoram o sossego no trabalho, pragas que devoram a tranquilidade dentro de casa. E no mundo espiritual é assim também. A força, o ânimo, a fé, os sonhos, os projetos, a esperança da alma, do espírito, a força e a vontade de viver podem ser devoradas pelos demônios. Pragas fortes que provocam suicídio e depressão. A praga que rouba a fé. Demônios que se alimentam de fé. Já ouviu falar disso? Tem crente se esvaziando. Tem muitos crentes vendendo a fé. Tem muitos crentes negociando a fé. Deixando a fé no último lugar, contaminando a fé, e o diabo faz a festa. Mente vazia é oficina de quem? Não diz na Bíblia, mas o povo do mundo já conhece esse adágio popular. Mente ociosa é oficina de quem? Mente oscilante, duvidosa, é oficina de quem? Eu fico preocupado porque a igreja está fechada. 53 dias a igreja está fechada. Não pode abrir. Temos que respeitar o decreto do governador. E como está a mente dos crentes? Se estiver vazia, ociosa, oscilante, duvidosa, eu fico muito preocupado com isso. Ocupe a sua mente com as coisas de Deus. Coração vazio já não é templo e morada do Espírito Santo. Faltou a fé, se esvaziou de Deus. A praga vai aos poucos nos esvaziando. Vai aos poucos.
quem estava na quarentena, há 10 dias de quarentena é uma coisa. Já estamos dentro de casa, aprisionados, há quanto tempo? Estamos sem congregar há quanto tempo? Estamos sem ir à casa do Senhor, sem estar lá presente, sem sentir aquele calor da comunhão há quanto tempo? Sem tomar a Santa Ceia do Senhor, sem estar ali trabalhando na obra há quanto tempo? E esse tempo vazio, que é o tempo perigoso, para que a praga venha roubar a tua fé. Ela age imperceptível, lentamente, na suavidade, e você vai ficando sem fé. Cuidado com os ladrões da fé. Junte-se com o murmurador, junte-se com o blasfemador, junte-se com o criticador, junte-se com o falador, e você vai se esvaziar de Deus. Devoradores da fé, em carne e osso, a serviço de quem? De Deus é que não é. A fé não é ativada até que nós ativamos. Então, ative a sua fé. E como é que ativa a fé, pastor? Dobra os joelhos, faça jejum, consagra a sua vida, comece a ler a Bíblia Sagrada. Comece a ler a Bíblia, que você vai ativar a sua fé. Escute louvores ao Senhor Jesus. Se encha de Deus. Ocupe a sua mente com Deus. Ocupe a sua mente com Deus, para Deus. Se encha de Deus, para que a sua fé seja ativada, para que a sua fé cresça e você não venha se esvaziar de Deus. Josebe, Eleazar, Sama ficaram famosos por crer nos sonhos de Davi. Quando Davi se tornou rei, eles se tornaram generais. Valentes não são apenas os que dissipam os inimigos, mas aqueles que sabem satisfazer um simples desejo de uma pessoa. Esse também é considerado valentes. Você sabia que Davi fez um culto dentro de uma caverna? Quando se escondia dos inimigos? Quando fugia da presença de Saul? Quando estava cercado pelos filisteus? Davi fez um culto dentro da caverna. Eu vou provar para você, biblicamente, daqui a pouco. Eu vou te contar como foi esse culto. E você, que está escondido dentro de casa, por causa do Covid-19, você está cultuando a Deus? Davi, rodeado de inimigos, perseguido por Saul, preso dentro de uma caverna, ele criou um culto lá dentro. Eu acredito que ele fez estilo uma live. E você, que está dentro de casa, você está cultuando a Deus também? Ou está com a mente vazia, parada no tempo? Se a live cair, a gente continua, porque eu quero falar para você como foi o culto de Davi dentro da caverna de Adulão. Eu quero mostrar para você que Davi, dentro da caverna de Adulão, a caverna das antiguidades, ele fez um culto ali. Eu vou te explicar. Eu vou contar a história para você. Se a live cair, você continua aí presente para mim encerrar o assunto, tá bom?
Veja bem, quando Davi estava preso lá na caverna de Adulão, escondido, com esses guerreiros, perseguido por Saul e também perseguido pelos filisteus, porque era tempo de colheita, e quando dava a colheita, filisteus queria tomar posse da colheita. Trabalhar não quer, lutar não quer, mas quando vai colher, eu quero a minha parte. Mas os filisteus não queriam a sua parte, não. Ele queria toda a colheita. E para isso eles matavam, saqueavam, destruíam e levavam tudo. Símbolo perfeito de um poderoso devorador. Você veja que, falando em devorador, o Covid-19 está devorando a paz, a economia do país, a saúde das pessoas e levando vidas para o cemitério. É uma praga, é um devorador, é um destruidor que veio do inferno. Por isso que, em nome de Jesus, temos que continuar jejuando e orando e repreender Berremote, Címero e legiões e principados e potestade, dominadores, força do inferno, força das trevas. Nós te repreendemos, nós te anulamos, nós te cancelamos. Toda a tua atuação está cancelada, anulada e repreendida em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Dê uma glória a Jesus aí. Registra aí uma glória para Jesus. Então veja bem, Davi estava na caverna de Adulão, e na época da colheita não era época de chuva, e ele procurou ali água para beber naquela caverna, e ele não encontrou. Ali não tinha cisternas. E Davi teve um desejo no seu coração muito forte. Ele disse consigo mesmo, falando baixinho, pensando alto. Ele disse: olha, eu queria tanto beber um pouco de água lá do poço de Belém. Lembrando da infância dele, porque a água do poço de Belém é aquela água doce, aquela água de cacimba, aquela água maravilhosa, aquela água excelente. Quem é do Nordeste sabe que água de cacimba, ela chega, é azulzinha, chega, é doce, é aquela maravilha, aquela coisa gostosa, saborosa. E Davi pensou consigo mesmo na caverna de Adulão: ah, que me dera beber um copo d'água do poço de Belém. Quem escutou isso? Quem escutou? Imagina, os três: Josebe, Eleazar e Sama. Escutou o que Davi estava querendo, arriscaram a sua vida e foram buscar água no poço de Belém. Agora veja bem, o maior desejo daqueles três homens era agradar o seu líder, agradar Davi. E esses homens viajaram mais de 18 quilômetros, romperam as linhas inimigas, chegaram ao poço em Belém, que estava sendo vigiado pelos inimigos filisteus, enfrentaram os inimigos chamados filisteus, os inimigos chamados soldados de Saul, que procurava matar Davi, enfrentaram tudo e todos e foram a Belém buscar água para Davi beber. Isso é que é fidelidade, isso é que é força de obediência, de fidelidade e muita valentia. Não é por acaso que o Espírito Santo chama Josebe, Eleazar e Samar de valentes.
do rei Davi. E ali eles foram buscar água. Enfrentaram filisteus e todos os inimigos e pegaram a água no poço de Belém. Eu vou te contar a história do culto, como Davi fez o culto dentro de uma caverna. Nós estamos dentro de casa, escondido, em quarentena, por causa de um inimigo chamado Covid-19, o coronavírus. Espero que o exemplo de Davi, cultuando dentro de uma caverna, seja exemplo para nós, cultuar dentro de casa. Era uma situação muito parecida. Quem queria matar Davi? Saul e os filisteus. Ele estava dentro de uma caverna, escondido, mas ele não perdeu a oportunidade de fazer um culto e oferecer o melhor ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que possamos aprender com Davi. E eu vou contar a história para você agora do culto dentro da caverna. Se a live cair, fica aí para você saber o final dessa história. Davi, com tudo e em tudo, honrava ao Senhor. Davi, quando estava com a funda nas mãos, ele honrou ao Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Davi, quando estava com a espada, ele honrou ao Senhor. Davi, quando estava com uma harpa cantando, ele honrou ao Senhor. Lembra quando ele cantava que incorporava um demônio em Saul? Incorporava um demônio em Saul, assim que ele cantava. Por isso que hoje o ministério de louvor canta na igreja e aqui e ali tem alguém que manifesta. Isso é bíblico. Já acontecia isso nos dias de Davi. Então Davi, com uma funda, honrou a Deus, com a espada honrou a Deus, com a harpa honrou a Deus, com o cetro de rei ele honrou a Deus, e até mesmo com um copo de água do poço de Belém, Davi honrou a Deus. E sabe o que foi que Davi fez? Quando aqueles homens chegaram com a água de Belém e presentearam a Davi, aqueles 3 homens guerreiros, Josebe, Eleazar e Sama, chegaram com a água do poço de Belém e disseram: está aqui, meu senhor, fomos buscar. Sabemos que esse é o seu desejo, beber a água doce do poço de Belém. Enfrentamos tropas e tropas, muitos inimigos, mas trouxemos a água, e a água está aqui, agora beba. Sabe o que foi que Davi fez? Quando aquela água chegou na mão dele, ele fez um culto. Dentro da caverna ele fez um culto. E naquele culto ele disse assim ao Senhor: Senhor, eu não sou digno, Senhor, de beber desta água. Eu não sou digno de tomar essa água. Essa água foi uma água buscada, trazida por muito sacrifício. Esses homens, meus amigos fiéis e leais, foram lá, enfrentaram os inimigos, lutaram, guerrearam e trouxeram essa água com tanto sacrifício, com tanto amor para mim beber. Mas eu não vou beber essa água, Senhor. Essa água eu vou te oferecer. Eu não sou digno de tomar essa água, de tanto que foi o sacrifício para ir buscá-la. E Davi não tomou aquela água. Sabe o que ele fez? Foram, arriscaram a vida, pegaram a água de Davi, lá do poço de Belém para Davi,
Davi achou aquele sacrifício tão arriscado que ofereceu aquela água como libação ao Senhor Deus. Você sabe o que é uma oferta de libação? Eu vou te explicar. Libação. Davi desejou beber a água do poço de Belém. E os 3 valentes trouxeram a água para Davi. E naquele momento, Davi, ao ver a água do poço de Belém, transformou a caverna de Adulão em um templo. Fez um culto. Ofertou a água do poço de Belém ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Nós vamos continuar aqui para terminar o assunto. Eu sei que os irmãos estão aí conectados. Obrigado pela sua conexão, interação. Muito obrigado. A live fechou aqui, eu continuei pregando, empolgado, né? Quando eu olhei, estava tudo apagado. Só a graça. Mas eu quero terminar. Naquele momento, Davi, ao ver a água do poço de Belém, transformou a caverna de Adulão em um templo, fez um culto e ofertou a água do poço de Belém ao Senhor nosso Deus, como oferta de libação ao Senhor Deus. Davi aprendeu com os sacerdotes no tabernáculo. Davi não bebeu a água, ofertou uma água que foi adquirida com muito sacrifício. Então, aquilo que você acha que é um sacrifício, oferte ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Jesus entregou-se como sacrifício por nós e também como libação. Está na Bíblia. Por que libação? O sangue de Jesus foi todo derramado na cruz do Calvário. Oferta de libação, oferta de líquido. Paulo usou a libação para descrever a própria consagração ao Senhor. Quando fazemos algo para alguém, damos ao nosso Deus um copo de água fresca, oferta de libação. Todas as ofertas de libação que foram derramadas diante do Senhor nos textos veterotestamentários apontavam para Cristo, derramando-se para o perdão do pecado e da humanidade, o que Ele o fez na cruz do Calvário. Aquela água do poço de Belém, trazida com tanto sacrifício, foi ofertada na caverna de Adulão, que deixou de ser caverna e passou a ser uma igreja, enquanto Davi estava ali, preso, em quarentena, confinado, com medo dos inimigos. É o nosso caso aqui. Nós estamos presos, confinados, em quarentena, não podemos sair por causa do Covid-19, que aprendamos com Davi, né? Que venhamos aprender com Davi a cultuar dentro de casa, a ofertar o melhor. Aquilo que for sacrifício para você é a melhor oferta para Deus. E aqui encerramos esse assunto, um assunto bem pertinente para os dias atuais. A praga que devora a fé. Tanto tempo sem congregar,
tanto tempo sem ir à igreja. Espero que os santos irmãos não se esvaziem da fé. E é porque eu não falei de você, de um guerreiro que não foi tão relevante, chamado Benaias. Esse Benaias, ele foi um soldado tão valente que ele era um soldado, então ele não chegou a ter a fama dos 3, mas ele era tão valente, tão corajoso. Eu quero só ler para você o que foi que Benaias fez. Só falar para você. Ele matou 2 gigantes moabitas. Ele era soldado também de Davi, vivia na caverna de Adulão com ele. Um dia de neve, um leão caiu numa cova. Ele foi lá e matou o leão. E depois ele matou um gigante egípcio que tinha 2,20 metros de altura com um cajado. É o primeiro e único homem da Bíblia que mata um gigante com um cajado na mão, cajado de pastor na mão. Então Benaias matou um gigante com um cajado. Davi matou um gigante com uma funda. E Sansão, como todos conhecem, matou 1000 homens com a queixada de jumento. Veja o poder e a força de um cajado. Mas todas essas proezas aconteciam porque esses homens estavam possuídos pelo Espírito de Deus. A valentia, a força, a coragem seja conosco, pelo Espírito Santo de Deus atuando em nossas vidas. Não se esvazie da fé, continue firme. Cuidado com a praga que pode roubar a nossa fé. Eu agradeço a todos pelo carinho e o amor dessa live maravilhosa, desse culto online. Terça-feira, às 9 horas da noite. Terça, 9 horas da noite. Estará aqui conosco a nossa pastora presidente, pastora Eliene Barbosa. A live será com ela terça-feira, às 9 horas da noite, 21 horas.